Oi, meu nome é Vanessa Mansur. Atualmente eu estou analista judiciária do TRE. E eu vim aqui te contar um pouco da minha história. Eu decidi ser concurseira desde quando eu me formei, em 2014. Desde então, teve altos e baixos na minha preparação. Eu cheguei a passar para auxiliar judiciário do TJ, cargo que eu assumi em 2015 e fiquei até agora, início de 2020. Né? E nesse período eu passei também para escrivã da Polícia Civil em 2016 para 2017. Passei numa boa colocação, porém tive inúmeras reprovações, inúmeras mesmo, fiz várias provas. O meu foco sempre foi o Pará. Eu cheguei a viajar para fazer algumas provas, mas não tantas, porque eu realmente queria passar no meu estado. Isso sempre foi muito importante para mim. Eu sempre quis ser analista, a minha meta sempre foi analista. Eu não cheguei a pensar em outras coisas até o momento de eu passar para analista, eu deixava para pensar isso depois. Em 2018 eu conheci o Seju na orientação individualizada focada para o cargo de analista federal. Depois que eu conheci o Seju pela orientação, eu cheguei a contratar outros serviços como cabine, minicursos. Cabines eu fiz um período, e outros períodos eu estudava em casa, dependia muito também da minha relação do trabalho e outros afazeres que eu tinha. E voltava para cá e me ajudou muito o Seju, tanto os professores quanto tinha minicursos de questões também. Os simulados me estimulavam muito, porque o ranking, quando a gente tem bons resultados, a gente se estimula a estudar, e quando tem resultado ruim, se estimula a estudar também. Então eu sempre via simulado como uma coisa legal, e eu sempre gostei de fazer muitas questões também, o simulado, enfim, um compilado de questões, que é um treino que a gente treina além do conteúdo psicológico, o físico, de estar sentado 4 horas fazendo uma prova. E além da troca da experiência com todos os concurseiros aqui nas cabines, né, que é uma vibe mesmo de concurso, da gente viver o concurso, isso me ajudou muito. A orientação individualizada para mim foi muito importante, porque eu sempre gostei de estudar, tinha vontade de estudar, de conhecer, de aprender, de ter resultado, de passar no concurso, mas eu era muito desorganizada. Então, um ponto, ser desorganizada. Eu estudava o que eu queria, eu estudava o que eu gostava, e o que eu não gostava eu nunca estudava. Então, assim, a orientação me obrigava a estudar realmente o que eu tinha que estudar. E outra coisa também era a questão das metas, porque eu era indisciplinada e me ajudou a criar essa disciplina, que não é de um dia para o outro, mas comecei a caminhar a realmente evoluir nesse aspecto. Porque eu fazia tudo e o tempo que sobrava eu ficava para o estudo. Trabalhava, ia para academia, aí era meio que isso, quando eu fazia o meu cronograma. Quando eu tinha que prestar contas com o orientador, que eu comecei a ver que isso era uma meta diária, que eu não podia dizer, eu vou fazer amanhã. Não, porque senão ia acumulando e não dava tempo. Então eu comecei a priorizar o estudo. Então o estudo era prioridade. Tanto que às vezes eu chegava do trabalho e uma frase até que um dos orientadores falou pra mim, que me marcou assim, era: quando chegar do trabalho que tu começar a estudar, o teu dia está começando. Você tem que ver que o teu dia está começando. Não importa se é 8 da noite, não importa. Então a parte mais importante do teu dia é o teu estudo, e não o contrário. Então, assim, realmente priorizar o estudo é se priorizar os sonhos, os objetivos, e a partir disso melhorou muito. A minha expectativa para o concurso do TJ era passar nas vagas, que eram 6 vagas, né, da ampla concorrência, e eu queria passar nas vagas. Quando eu vi que eu fiquei em primeiro lugar, eu até fiquei, gente, não estão fazendo essa conta direito, tem alguma coisa errada. Mas aí, enfim, depois da ficha cair, que eu tinha ficado em primeiro lugar, foi assim, realmente eu vi que tudo valeu a pena, que todas as abdicações, todos os cansaços, enfim, tudo valeu a pena, porque é muito bom ver o nome no diário, ainda mais em primeiro lugar, com a garantia de vão me chamar, a primeira chamada provavelmente eu vou ser chamada, então foi maravilhoso. Eu dou esse conselho de que vale a pena estudar, vale a pena abdicar das coisas, que é temporário. E não vale a pena ficar 50% sempre. Tu tem que te doar 100% pelo período menor para ter resultado. Porque se ficar meio estudando, sempre fingindo que está estudando, vai ficar a vida inteira. Então é melhor não estudar. Se for para estudar mais ou menos, é melhor não estudar.
Se for estudar, que seja 100%. 100% não é estudar 6 horas por dia, não é estudar sempre, muito, todos os dias. 100% é o seu 100% daquele dia. É isso. Às vezes o 100% daquele dia é 1 hora. Às vezes algum dia acontece uma coisa que não dá para estudar. Isso também não é para pensar, eu tô fora da batalha porque eu tive um problema e fiquei um período com uma dificuldade. Não. Mas é 100% de tudo que tu pode oferecer naquele teu dia. E depois de toda essa trajetória, eu faço parte da família Seju como orientadora das carreiras policiais e analista de tribunais, e isso é uma satisfação imensa para mim.